Estou com o desafio de começar falando sobre o tema mercado, que é um tema, como a Josi falou, polêmico, enfim, é um tema que abre muito espaço para discussões, dos vários tipos de discussão, apesar de, no conceito, ser uma coisa muito simples, né? Como eu vou trocar, eu, enquanto agente econômico, vou trocar um bem ou um serviço com alguém, seja por moeda, seja por outro bem, isso já se estabelece um mercado. Mas, como o Márcio falou também, ele não é tão simples assim. A quantidade de variáveis que envolve o mercado é uma coisa absurda. E a gente tem que colocar o artesão dentro desse mercado. Então, a gente está falando de logística, de preço, de comunicação, enfim, de qualidade. E a gente tem que pensar um pouco no consumo. Eu decidi, enfim, nesse tamanho de coisa para falar, eu decidi falar com vocês um pouco sobre consumo. Consumo, mas do que de consumo, né? Bom, primeiro assim, o mercado ele envolve a parte de oferta e demanda, né? Então, para além disso, o consumo vem passando por transformações ao longo dos últimos anos, quando a gente fala principalmente de globalização. Vários estudos referentes a como que a nossa sociedade vem mudando por conta dessa globalização. Que impactos a gente vem sofrendo e que mudanças comportamentais a nossa sociedade vem passando por conta disso. Então, assim, você tem uma aceleração da produção, você tem as pessoas esperam muito mais, muito rápido, trocam muito rápido de informação. Você não espera mais 5 dias para receber uma carta, você recebe um e-mail em 2 segundos. Né? Para você viajar para um lugar, você não vai mais de cavalo, você vai de avião. Eu hoje dormi em Brasília e estou aqui agora. Né? E daqui a pouco estou de volta em casa, enfim. A gente consegue fazer os tempos, a gente consegue fazer mais coisa em menos tempo e a gente diminuiu as distâncias. Né? E isso muda a nossa relação com essa troca de bens, com essa compra e com essa venda. E o que fez essa grande transformação no consumo é a tecnologia. A tecnologia envolve internet, envolve computador, envolve muitas coisas. Opa! Essa tecnologia, ela envolve muitas coisas. Ela envolve hoje, principalmente, a parte de comunicação. O que ela impacta no mercado? Mercado, eu preciso saber onde eu vou me posicionar, para quem eu vou vender, como que as pessoas vão descobrir que eu estou naquele lugar, como é que eu faço minha promoção. Então, eu preciso estar conectada com as pessoas para que elas me identifiquem, sabem onde eu estou. E, mais do que nunca, o artesanato precisa estar ligado a essa tecnologia. Existe um tabu, inclusive, em falar sobre isso, em artesão e tecnologia. Mas a gente tem que pensar também que ele já está inserido nesse momento, ele já está inserido nesse mundo. A gente pode discutir a parte de produção, mas enquanto tecnologia, o artesão já tem... Quem é artesão aqui? Quem aqui usa celular e smartphone? Tem internet no celular? Então, a gente já está falando do artesão na tecnologia, né? Não tem como... Essa é uma outra discussão que assim, já tem que superar. E aí, é como que ele faz uso disso para o mercado dele, para inserir no mercado e para ficar mais perto, mais fácil essa parte de comunicação. Essa transformação toda do mundo na tecnologia, ela transforma uma relação de bens e serviços. Antigamente era muito claro, uma pessoa presta serviço e a outra pessoa vende produto. Hoje, elas estão mais juntas. Você não tem mais... É mais difícil, é mais fácil você encontrar lugares que a pessoa não sabe dizer o que ela faz. Se ela presta o serviço, se ela vende produto, se ela vende uma experiência, o que é que ela faz? O artesão está nessa situação. O artesão, ele vende produto, mas ele vende o serviço dele também. Ele vende uma experiência também. Então, ele já está inserido nesse novo momento do mercado, que é a inclusão de bens com serviços. A Euromonitor ele lança a cada ano tendências de consumo. Ela não lançou de 2019, porque a gente ainda está em 2018, mas eu vou colocar de 2018, porque ela, como tendência, ela não mostra um retrato do consumo, do mercado, mas ela vai falar o que pode vir a ser, que perfil esse mercado esse consumidor está caminhando, né? Para onde é que ele está indo. E, obviamente, que em 2019 vão ter
mudanças, mas não muito grandes. Então, essa continuaria sendo a tendência para 2019. Nossa, ficou ruim o contraste ali. Mas vale enquanto para a gente pensar o que está acontecendo no mundo e que mudanças são essas que o nosso consumo que o nosso mercado consumidor está passando, né? Bom, a Euromonitor é internacional, então não estou falando só de mercado Brasil, eu estou falando de mercado mundial, mas vale também, obviamente, para o mercado brasileiro. O primeiro não dá para ler aqui, mas o primeiro é minimalista. O que isso quer dizer? Antigamente as pessoas faziam questão de ter coisas. Então, eu preciso ter, eu preciso acumular, eu tenho que mostrar que eu tenho objetos. Hoje, isso já não é uma coisa tão importante. Hoje, está diminuindo a quantidade de consumo, enquanto bem. Então, as pessoas não querem mais acumular. Elas estão diminuindo, pensam muito antes de comprar coisas. Elas estão com menos coisas, acumulando menos. 2, compartilhar. Então, nesse processo de vou diminuir o que eu estou comprando, o que eu estou consumindo, eu preciso compartilhar. Então, você tem Airbnb surgindo, você tem um Uber surgindo, porque eu não preciso mais ter um carro. Eu não preciso mais ter uma casa, eu posso alugar, eu posso alugar um vestido, eu posso dividir casa com alguém. O compartilhamento de coisas está mais fácil para as pessoas incorporarem. Antes eu precisava ter o meu, agora eu posso compartilhar. O terceiro é o engajamento. O engajamento é o consumidor, ele está querendo saber o que está acontecendo no mundo, ele está participando mais ativamente das transformações no mundo e ele está opinando a respeito. Ele não é mais só uma pessoa passiva. Ele está no Twitter, ele está no Facebook reclamando, falando, criticando e dando opinião e propondo coisas. Coisas no nível político, coisas no nível de mercado. Então, se alguma loja faz exploração do trabalho, esse consumidor vai criticar, vai fazer boicote, vai fazer um movimento abaixo-assinado contra essa loja. Então, ele é um consumidor mais participativo, mais engajado. O 4 envolve muito tecnologia e uma coisa interessante. Teste de DNA hoje já é mais fácil você fazer teste de DNA. Já não tem tanta complexidade e não é tão caro. As pessoas estão querendo fazer teste de DNA para encontrar soluções personalizadas para a sua vida. Seja na nutrição, seja na parte esportiva, na saúde. Esse DNA, ele diz muito para a gente que a gente quer coisas cada vez mais personalizadas. Eu quero algo que seja feito para mim. Eu não quero que todo mundo tenha. Eu quero algo que seja direcionado à minha pessoa, às minhas características. O 5, ele é empreendedor. Então, ele está mais disposto a correr risco. Não quer dizer que todos os nossos consumidores são empresários, mas é um perfil de aceitar correr o risco, de ter mais liberdade de escolha e não ficar preso a um perfil só de consumo. O 6, realidade virtual e realidade aumentada. É tecnologia aqui de novo, mas é uma tecnologia falando da experiência. É a gente colocar mais o nosso consumo para proporcionar uma experiência mais ampliada, uma experiência mais real. Então, o óculos de realidade virtual, você se insere num outro universo, você até para de perceber que você está onde você está, você sente que você está dentro daquela imagem que você está vendo, então é uma experiência cada vez mais sentida pelo consumidor. São consumidores detetives, são consumidores que pesquisam muito antes de comprar alguma coisa, para saber se tem trabalho escravo, para saber se tem teste animal, para saber qual é a história daquele produto, qual é a história daquela loja. Antes de consumir, ele vai pesquisar. O 8, faça você mesmo. Ele está mais disposto, para ter objetos personalizados, ele está mais disposto a fazer ele mesmo. Então, ao invés de comprar pronto, eu quero eu mesmo fazer. E já tem um mercado acontecendo por esse caminho, por exemplo, de cosméticos naturais, gente vendendo só os ingredientes, a receita, a pessoa compra e faz o seu próprio cosmético em casa. E outros exemplos também de mercado já estão acontecendo nesse sentido. Coabitação tem um pouco a ver com compartilhamento lá em cima, no item 2. A coabitação
e você não precisa mais ter uma casa. Bom, eu moro supondo que sou solteira, sozinha, mas quero morar numa casa, mas o aluguel de uma casa não é possível para mim. Então eu vou juntar com mais 4, 5 amigos, a gente aluga uma casa com piscina, casão e tal, e vou morar numa chácara ou alguma coisa assim, mas eu estou compartilhando o meu espaço de convivência. E esse compartilhamento também permite compartilhamento de outras coisas, como do item 2 que eu tinha falado, né? E o item 10, ele é uma situação mundial e que o Brasil também já começou a passar, que é a crise chegando para o consumidor. Então, além de pensar muito no que ele está consumindo, de ser minimalista, ele também aceita produtos de segunda mão, porque ele é mais barato. Eu não preciso ter o produto com a qualidade maior, porque eu não tenho condições, eu estou desempregado, estou numa situação financeira complicada, então eu preciso consumir, mas eu vou optar por objetos de segunda mão. Então, é uma coisa que não é só no Brasil, é no mundo, e esse mercado de segunda mão está voltando a ficar forte no geral. Mas e o que isso impacta, o que isso tem a ver com o artesanato no geral, né? Esse perfil do consumidor de consumo consciente, porque ele pesquisa, porque ele está querendo entender qual é a história, porque ele é engajado, eu estou falando de consumo consciente, o que isso tem a ver com artesanato, né? Então, a gente tem que pensar no artesão, na matéria-prima que ele está usando, quais são as condições de trabalho do artesão. Não é automático associar artesanato a consumo consciente. Existem artesãos que se colocam em condições precárias de trabalho, existem artesãos que não têm responsabilidade com matéria-prima, isso é uma coisa que precisa ser tomado muito cuidado. O consumidor não é só por ser artesão que ele aceita qualquer condição de trabalho. Essa parte do consumo consciente, o artesão tem que estar preocupado também. E a vantagem é que esse consumidor ele está querendo coisas cada vez mais personalizadas e que façam sentido para a vida dele. O artesanato está muito conectado a isso. Eu vou falar do produto artesanal com afeto, com história, com propósito. São produtos com propósito. Eu não estou falando de só um objeto, eu estou falando de uma história que é conectada a todo esse objeto. Então, essa história tem que ser contada e tem que chegar no mercado. O produto pelo produto pode não contar absolutamente toda essa história, mas o artesão ou esse mercado precisa tomar conhecimento de tudo que envolve a experiência desse produto artesanal, que é, como a gente contou em vários casos, é numa comunidade quilombola, no Jalapão, que tem a colheita, isso tudo faz parte de uma experiência. Essa experiência tem que estar clara no objeto. Bom, o Sebrae, desde 2012, eu vou falar do Sebrae, enfim, porque eu estou no Sebrae. O Sebrae, desde 2012, criou uma estratégia para o artesanato brasileiro, que é a de reposicionamento do artesanato. O que envolve reposicionamento do artesanato brasileiro? A gente estava... O painel que eu assisti hoje de manhã estava falando muito sobre... Então, as pessoas têm que entender o que é esse artesanato, valorizar esse artesanato. Muita gente ainda associa artesanato a produtos de baixo valor agregado que eu vou comprar para ajudar. Eu vou ali na feirinha para comprar um produto. Olha só aquele artesão, coitado, vou ajudar ele. Não é isso que a gente está querendo. Não é desse mercado que a gente está falando. Não é um mercado assistencialista. A gente está querendo colocar o artesanato numa posição diferente enquanto imagem. É ter coragem de falar artesanato e não precisar necessariamente falar do feito à mão, porque as pessoas estão substituindo o termo artesanato para feito à mão de tão pejorativo que ficou o termo artesanato. Então, o Sebrae tomou a decisão em 2012 em não trocar o nome, em reforçar o nome artesanato e tentar, dentro dos nossos projetos, reposicionar essa imagem. Então, a gente teve alguns projetos principais que tinham esse objetivo. O primeiro deles é o CRAB, Centro Sebrae de Referência ao Artesanato Brasileiro, fica aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. O CRAB ele tem o papel de falar sobre conhecimento, comercialização e visibilidade do artesanato. Ele tem exposições de artesanato, tem seminários, e a ideia é formar público para o artesanato, para consumidores de artesanato. Hoje, a gente tem um programa educacional, várias escolas visitam o CRAB, tem agenda específica, tem mais de um dia de visitação, que é
Para quê? Para a criança começar a construir para ela, no futuro, uma imagem positiva sobre o produto artesanal. Isso já vem acontecendo de imediato, porque a gente leva as crianças para o CRAB, elas visitam a exposição, tempos depois ela volta com o pai, porque falou, olha, você falou muito para o pai sobre o artesanato, sobre o que ele viu na exposição, que o pai tem que ir lá, que o pai tem que ir lá, e aí ele leva a família toda para lá. E aí a gente forma a criança a longo prazo e a gente começa a formar o pai adulto, consumidor já, né, nesse momento, para entender o artesanato com outro olhar. O CRAB foi inaugurado, eu não mostrei foto ainda, né? Esse é o prédio, não sei se todo mundo conhece, mas são esses 3 prédios, tem esse pequenininho aqui também que faz parte, são 4.000 metros quadrados, com foco para falar de artesanato. Outros temas que tenham relação com ele também. Então, tem apresentações culturais, a gente fala de música, a gente fala de audiovisual, mas sempre voltando a conversa para o artesanato. Se tiver tempo, depois eu passo um vídeo sim, para vocês conhecerem um pouco mais as atividades. Bom, nesse movimento todo, além do CRAB, que o CRAB foi inaugurado só em 2016, a gente estava na construção do CRAB desde 2008, o outro projeto que o Sebrae tinha, com essa mesma estratégia de reposicionamento, é o Brasil Original. O projeto Brasil Original foi pensado porque, em 2012, a gente ia começar um movimento de eventos mundiais no Brasil. Então, a gente ia falar de Copa das Confederações, que acabou não acontecendo, Copa do Mundo e Olimpíada. Então, a gente tinha esse movimento que ia acontecer. Então, vamos preparar os artesãos para receber esses turistas e apresentar o melhor do nosso artesanato. Esse foi o objetivo. O projeto tinha participação dos Sebrais estaduais, então eu represento o Sebrae Nacional, tinha projetos dos Sebrais estaduais, cada Sebrae estadual recebia recurso e fazia uma série de capacitações voltadas para mercado, então ensinar o artesão a formar preço, ensinar o artesão a negociar, ensinar o artesão a embalar o seu produto, e tinha a parte do design, que foi onde o Sérgio Matos pela manhã apresentou o projeto dele. Ele foi contratado por esse projeto no Amazonas, que é para pensar um produto artesanal para entrar em mercados de luxo. A intenção do projeto Brasil Original era a gente alcançar um mercado que o artesanato estava com dificuldade de alcançar ainda. Vamos vender para lojas de luxo. Vamos colocar o produto artesanal em revistas especializadas, para formadores de opinião. Esse foi o foco do Brasil Original. Depois, o que envolvia também? Cada estado tinha, principalmente os que eram cidade-sede da Copa, fazer uma grande loja de artesanato, uma loja que fosse muito bem montada, uma loja que parecesse uma loja de luxo, que a gente chama de loja conceito, para colocar o artesanato num outro olhar. E aí as lojas ficavam dentro de shopping, onde você tem uma grande circulação de pessoas, e também um espaço onde turistas desses eventos frequentariam. E o artesão deveria também se colocar numa posição de não estarei presente vendendo, mas vou mandar minha mercadoria. Que é uma coisa que o artesão também precisa aceitar com mais facilidade fazer. É vender para o outro vender. É vender para um lojista vender, é vender para algum representante comercial vender. Não necessariamente ele precisa estar na feira conhecendo o consumidor. Óbvio que a gente sabe que a relação do artesão com esse consumidor ela é muito próxima. Tem um cuidado de querer ver quem é que está comprando, de contar sobre o seu material, sobre o seu produto. Mas, quando você precisa de escala, que no artesanato já não é uma escala de produção muito grande, mas você precisa vender, ou você produz ou você está lá para vender. Então, ele precisa se permitir vender em outros espaços, que ele não esteja lá de cara a cara com o consumidor, para ele poder vender mais. Então, essa loja tinha uma operação específica, o artesão encaminhava o produto dele com nota fiscal, ele precisou aprender a preencher nota fiscal, alguns aprenderam, outros não, mas a gente tinha essa parte de tentar cuidar da formalização, né, desses processos burocráticos, para ele aprender a estar dentro desse mercado. Isso aqui vocês já viram, é o produto do Sérgio. Essa parte toda de design, de inovação e construir produtos que entrassem no mercado de luxo, esse foi o principal foco. O projeto do Amazonas chegou nesse espaço com excelência, e, em parte, pena que o Sérgio não está aqui, mas eu já falei isso pessoalmente para ele, em parte
pelo perfil do Sérgio. O Sérgio ele levou, além do conhecimento dele de designer e o produto, ele levou toda a rede, que rede é uma coisa muito importante para o mercado. Ele levou toda a rede dele, enquanto designer, para o artesão. Então, toda a parte de revistas que ele tem contato, toda a mídia especializada, feiras especializadas, ele abriu esse mercado para os artesãos. Ele falou assim, vem junto comigo, eu não vou vender para vocês, mas aproveita esse momento e vamos junto. Então, os artesãos estavam em high design, eles estavam em feiras específicas, apareceram em Casa Vogue. Isso faz toda a diferença. Bom, os produtos artesanais chegaram em lojas de luxo. Não são todos os artesãos que participaram do Projeto Brasil Original que alcançaram esse espaço, mas várias lojas de luxo hoje têm produtos artesanais. Várias. Mas, Maíra, o Sebrae não ficou muito restrito ao mercado de luxo? Isso não é uma forma de exclusão também, considerando que nem todos os artesãos vão chegar lá? Tem um outro caminho, tem outra forma de pensar. Esse mercado de luxo e essas revistas especializadas, elas são formadoras de opinião. Então, se eu coloco o artesanato dentro de um espaço onde os formadores de opinião estão falando, eu consigo fazer um trabalho em cadeia. Então, eu trabalho o mercado de luxo e os outros níveis de mercado se aproveitam deste momento dos formadores de opinião falando sobre artesanato e começam a colocar outros artesãos que não alcançam esse mercado para venderem também. Então, eu faço isso em escala. O artesão que não chega no mercado de luxo, eu que não consigo, Maíra mesmo, não consigo comprar numa loja de luxo, mas eu quero ter artesanato, quero comprar um artesanato, eu não vou mais naquele mercado, mas eu vou encontrar um outro com um produto parecido que vai ter história que eu vou comprar ali. Então, eu acabo trabalhando a cadeia e vários níveis do mercado. E isso a gente conseguiu. Assim, o Sebrae começou a colocar os artesãos lá, não são todos que alcançam, não são todos os artesãos que têm o nível de Dinalva, que é a artesã desse projeto, mas ela consegue ajudar a alavancar os outros artesãos em outro mercado. Bom, é isso, já falaram, né? Enfim, eu estou no Sebrae Nacional, coordenando Economia Criativa e Artesanato. O CRAB tem uma coordenação dupla, uma gestão compartilhada, então sou eu e a Eliana Marinho pelo Sebrae Rio. E meu contato está aí, depois também se alguém quiser meu cartão. Mas eu queria fechar falando, durante a manhã, não lembro exatamente quem foi que falou. O Sérgio falou aqui da importância do mercado para a manutenção da técnica artesanal e manutenção do artesão, né? Como é que a gente coloca os jovens dentro do artesanato? Como é que a gente faz para o jovem ser inserido nisso? Então, a renda é uma coisa muito importante, mas, para além da renda, é o reconhecimento. O artesão, o reconhecimento do papel do artesão. Ser valorizado. Quando os artesãos começam a aparecer em revistas, em televisão, artesão começa a viajar pelo Brasil inteiro, artesão vem dar palestra aqui para um monte de gente falar, você põe o artesão numa outra posição. Essa posição é de valorização. Então, entre querer ser caixa de supermercado e ser artesão para ganhar a mesma coisa, eu vou preferir ser artesão, porque eu vou ser valorizado enquanto profissão. Essa valorização da profissão, ela é importante também. Então, cada vez mais, como diz a Índia, que eu não sei o nome dela, não estava aqui ontem, Kailu, ela tem que ser protagonista. Se ela não for protagonista, a gente não traz o jovem. A gente não mantém a técnica. Não pode ser só instituições que trabalham com artesanato que tem que estar o tempo todo falando. A gente tem artesãos com muita condições de apresentar o seu trabalho e falar sobre o seu posicionamento. E é um pouco disso, a renda associada a isso, que eu vou conseguir garantir a manutenção do artesão. Eu queria... Acho que dá tempo, né, para passar o vídeo do CRAB, ou já deu o meu tempo? Eu não sei quanto tempo eu estou falando. Acho que vale a pena passar assim. Pode? Tá. Pode colocar o vídeo? É 1 minutinho, 1 minuto e meio.
Obrigada. Só queria agradecer o convite, dizer que a ArtSol é uma instituição muito importante para o artesanato brasileiro, tem uma história incrível, ele tem um papel de salvaguarda, enfim, esse evento é uma coisa incrível que o artesanato estava precisando há muito tempo. E muito obrigada por terem realizado esse evento e construir essa rede ArtSol também, que eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso, porque se não for para trabalhar em rede, a gente não alcança mercado, a gente não se fortalece enquanto categoria, né? Enquanto instituições. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, viu?